Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, Bela, boa tarde, Cátia, boa tarde, Vermelho. Estamos iniciando aqui nessa Boa tarde. tarde mais uma gira do nosso webinário na Garupa da Baleia. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. Estava com saudade de ver vocês já reunidos. Bom, então vamos começar nosso papo. Eu acho que Vermelho, vamos deixar as meninas falarem um pouquinho e aí depois a gente fala. O que você acha? Sim, pode começar. Você está com o material, pode começar apresentando elas ou elas mesmas se apresentam, né? Eu acho que elas mesmas se apresentam e já apresentam o Lab Lugar. O que você acha? Isso, vamos embora. Perfeito. Então vamos lá, meninas. Quem quer iniciar? Eu começo, então. Perfeito. Boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Ultimamente tem sido tanto uma correria, né, que esses últimos meses, mas mesmo assim, esses últimos meses foram tão marcantes, a gente se vendo quase toda semana, e mais de uma vez uma semana. Enfim, dá saudades mesmo. Bom, eu sou a Bela. Eu falo de Imbituba, de Santa Catarina, litoral sul de Santa Catarina. Bom, eu vou apresentar um pouquinho, então, o que é o Laboratório de Lugar, que a chamada, vocês comentaram sobre na Garupa da Baleia, né? De repente, eu começo pelo Laboratório de Lugar e a gente contextualiza e vê esse nosso encontro, assim, na Garupa. Pode ser? Perfeito. Sim. Bom, o Laboratório de Lugar, então, ele é uma como é que eu posso dizer? Um amadurecimento desses últimos anos de trabalho aqui nesse território que hoje eu moro, nesse território onde eu nasci. Quase 10 anos, mais ou menos. Eu sou nascida aqui na cidade de Imbituba, mas vim morar aqui mais ou menos acho que no final do 2012, mais ou menos. E assim, eu tenho formação em engenharia civil, em design de ambientes e educação patrimonial. Mas, na época, quando eu vim morar, eu não sei se vocês têm essa sensação, assim, quando a gente muda de lugar, a gente parece que quer se reinventar, assim, quer, sei lá, tatear as coisas, descobrir o que você vai fazer, o que você vai entender daquele novo lugar que você está morando e também entender como é que você vai se relacionar com ele, assim, né? Então, né, naquela época, eu vim para cá assim, com uma ideia, com proposta aberta, digamos assim, né? E à medida que foi passando o tempo, eu fui conhecendo mais esse lugar onde eu nasci, porque assim, a relação que eu tinha com a cidade que eu moro hoje, né, era uma relação de família, uma relação toda a família da minha mãe mora aqui, é daqui, e eu vinha para cá nas férias, vinha para cá no verão, passar as férias, nas férias da escola, essas coisas assim. Então, era uma relação muito familiar. E no final das contas, eu sabia muito pouco sobre a própria cidade, sobre o próprio território, né? Até que um momento, eu fui me envolvendo com várias pessoas e conversando com várias pessoas, vários grupos. Em algum momento, eu comecei a ver uma movimentação a respeito de observação, turismo de observação de baleia franca. E confesso que assim foi algo novo para mim, era informações novas assim a respeito desse lugar que eu não tinha ainda muito profunda, né? E assim, a ideia era de repente fazer alguma atividade econômica que se envolvesse na questão do turismo, de observação de baleia, enfim,
Só que daí eu entendi que eu sabia muito pouco sobre isso, sabe? E eu me entendi que tinha alguma desconexão, assim, como é que eu tô num lugar que você não conhece muito a respeito dele, né? E no final das contas, eu não era a única. Na época, foi feita uma pesquisa, um levantamento de campo, assim, pelo Sebrae, e uma das coisas que eles fazem é, tipo, percorrer, assim, o território, as cidades, tal, né, no entorno, e entender como é que as pessoas veem aquela atividade econômica, digamos assim. E essa atividade econômica em questão era a observação de baleia franca. E a pesquisa feita na época é de que havia que as pessoas que moravam aqui pouco sabiam que tinha baleia franca aqui. E no final das contas, a questão da baleia, ela não era só ela passar pelo litoral, mas aqui é uma maternidade, tem uma maternidade de baleias francas. Então, assim, era uma coisa muito especial, né? Não bastava ela só passar pelo nosso litoral, mas ela nascia aqui. Então, ela vinha lá da Antártica, fica 3 meses aqui para ter o bebê baleia, né? E daí o bebê faz a engorda dele, né? E volta para a Antártica. Então, aqui é uma maternidade de baleia franca, ou seja, é um local especial, né? E a partir disso eu vi, nossa, eu sei realmente muito pouco sobre esse lugar. Daí eu fui entendendo, a gente, junto com 9 cidades, faz parte de uma área de proteção ambiental, área de proteção ambiental da baleia franca, né, que existem restrições de atividades econômicas para que sejam atividades sustentáveis e que não interfira nesse meio, né? E assim como a baleia franca, né, tem toda a questão do território enfim, é todo um ecossistema que você tem que cuidar, né? E então, assim, eu fui me aprofundando sobre isso, e não só sobre essa questão do ambiente em si, mas da relação das pessoas com esse outro ser, que é um ser enorme, né? Um mamífero enorme de, sei lá, 60 toneladas, 50 toneladas, né? Que vive no mar e que é tão gigantesco assim, né? E a partir dessa assim, novo descobrimento sobre esse território que eu moro, né? Daí acabou surgindo alguns projetos. Um deles é a Franquita, que a Franquita nasceu dessa desconexão minha com o território, assim, que a Franquita é uma personagem lúdica, que é uma baleia franca, que avista humanos, né? Que é uma baleia franca que faz uma posição ao contrário. Então, ela quer saber sobre a história, sobre a relação da gente com esse lugar, quer saber até que ponto que as pessoas conhecem, né, esses seres, qual é a relação desses seres com as pessoas, enfim. Isso foi mais ou menos em 2015, que daí os projetos começaram a acontecer. A Franquita é uma baleia franca que vem para a cidade, que ela pedala de bicicleta pelo território, que conversa com as pessoas, que ouve as pessoas, que ouve as histórias. E daí a gente fazia experiências de andar tipo, bicicletada cultural pela cidade, o recolhimento de depoimentos, das pessoas, das memórias que elas têm com esse lugar, e oficinas também, desenvolvimento de produtos que tenham a identidade cultural da região, produtos artesanais. Então, assim, esses últimos anos esses projetos foram acontecendo, e o laboratório de lugar digamos, o amadurecimento de toda essa trajetória, que você olha para trás e você consegue
já enxergar, né, o que você fez, o que você propõe, o que te move, enfim. Então, de uma forma geral, o laboratório é isso. O laboratório de lugar é esse amadurecimento dessa relação com o território que a gente vive. Espero que eu tenha conseguido dar uma contextualização que faça sentido para todo mundo. Foi perfeito, Bela. A gente passa a palavra para a Kati? Vamos lá, então, Kati. Kati, eu vou te passar a palavra, Kati. Só acho que é um pouco importante a gente contextualizar também para o público que está chegando agora e que não sabe ainda do que é o projeto, né? Fazer essa apresentação só explicando um pouco o seguinte, né? O Regeneração de Saberes é um webinário, né? Que está acontecendo em parceria do Larouê, que é o nosso terreiro de pesquisa, com o programa de pós-graduação, que é o PPG, ACL, né, o Programa de Pós-Graduação em Arte, Cultura e Linguagem, da UFJF. Nós também somos um grupo de lá. Esse cenário é o resultado, né, de uma mentoria, do resultado de uma que nós participamos. Ixi, gente, eu não estou ouvindo vermelho. Vocês estão ouvindo vermelho? Vermelho, nós travou, não te ouvimos. Ele travou. Ossos e ofícios da tecnologia, né, gente? Vermelho, você deu uma travada. Agora você está com o microfone fechado. Bom, eu não sei. Eu acho que ele saiu, caiu de vez. Bom, eu acho que a ideia do vermelho era contextualizar um pouco na garupa da baleia antes da Kati se apresentar. Então, bom, vou só prosseguir o que ele estava falando para quem estiver ouvindo a gente, né? O webinário, então, é o que resulta desse processo que tanto nós, Terreiro Larouê, a TES e o Lab Lugar passamos nessa mentoria que foi nos dada pelo São Paulo Fashion Week e pela Fluxonomia 4D, que foi festival mais regeneração, São Paulo Fashion Week mais regeneração, e dele resulta o Na Garupa da Baleia, que é o que nós vamos falar bastante aqui hoje para todo mundo, né? Eu não sei se o vermelho tinha alguma coisa em especial para nos dizer, mas eu vou passar para você, Kati. E aí você se apresenta e a gente segue falando um pouco mais sobre o Na Garupa da Baleia. Pode ser? Concordam, meninas? Pode ser. Perfeito, Kati. Então, vamos lá. Então eu sou Catiúcia e participo desse projeto, o Laboratório de Lugar. E eu vou contar, acho que um pouquinho como é que eu cheguei, como é que nesse laboratório, né? Eu moro aqui em Bituba, com a Bela, e a gente tem uma história muito parecida, né? Então, assim, só vou resumir, né? Isso eu também tinha família aqui, também essa relação com a família, de vir em épocas de férias. Eu morava em Curitiba, a Bela também, né, Bela? Só que a gente nunca se encontrou, a gente não sabia uma da outra, embora nossas famílias se conheciam, né, assim, de maneira assim, um pouco, né, da época quando havia essa convivência, né, junta, né, dos nossos ancestrais, pai, avós, né? E daí também chego aqui em Bituba e que lugar é esse que eu estou morando, né? Por mais que eu conhecesse esse lugar, mas e agora? Mas que lugar realmente é esse, né? O que eu conto, que história eu conto para mim mesma sobre este lugar, né? Então como se eu começasse a recontar um pouco a minha própria história aqui, né?
Então, os meus avós, o meu pai que saiu, meu pai que casou, que viveu um tempo fora, que voltou, né, que abriu um restaurante aqui, que depois eu também viajei para onde eu vou, quero ir para um lugar pequeno, e acho que também buscando esse lugar, acho que também algo como a Bela também falou, que eu achei interessante, né, de estar aberta, e eu acho que essa coisa de recontar, de se reescrever, né, de se recriar, né, num lugar. Eu acho que um lugar pequeno, talvez até acho que facilite isso um pouco, né, ou não, mas... E eu acho que com essa vontade, né, de recontar essa história, você começa a olhar para a cidade, né, ver a sua própria história. E nesse meio tempo a gente se encontrou, né, eu passando, até esse dia eu estava relembrando com a Bela, né, passando pela casa dela e vendo uma movimentação ali, e também sentindo, né, nossa, eu acho que essas pessoas que estão aqui nessa casa, elas também estão chegando, e estão trazendo algo, né, porque já se percebia ali algo diferente ali, né. E daí, numa dessas passadas, né, eu pergunto para a Bela, né, acho que não me lembro como, mas falei: "Vai acontecer alguma coisa aqui, né?". E daí nisso já tinha a Bela, ela estava preparando, né, ia ter uma oficina, um encontro que a Bela já estava preparando ali, trazendo já artesanato, esse contato com a cidade também, né, de algumas pessoas, alguns criativos, né, trazendo ali para casa dela, né. E daí foi nesse momento, então, que a gente se conheceu, né, e aí outras situações, né, da cidade foi nos fazendo com que a gente se encontrasse, né, como lugares para discutir a cultura, e para discutir a cidade, né, e também os questionamentos que a gente tinha em relação à cidade, de repente olhar para aquilo, nossa, mas realmente eu não sei muito, né, dessa cidade, eu sei pouco, aí tem um prédio que conta uma história que ele já está, né, em ruínas, né, indo para ruínas, você vai vendo aquelas ruínas, se avançando, até que tudo cai, né, e meio que uma história também cai, mas meio quase como que elas também nem caísse, por conta de que a gente já tinha meio que, parece que a cidade já não olhava mais para aquilo, né. Aí só estou contando a história que em Bituba, a gente tinha uma indústria cerâmica que era referência aqui na cidade. Agora eu não me lembro, mas assim, acho que já teve mais de 1000 funcionários em um período da época, né? E aquilo, né, ela foi passando, né, de diretoria, né? E ela, enfim, mexeu muito culturalmente, economicamente com a cidade, né? E aquela história, enfim, ela caiu, mas no momento que ela fechou, parece que não se falava mais, a gente já não tinha mais aquele contato com a indústria cerâmica de Imbituba, né? E isso com outras coisas também, né? Então foi também esse um dos questionamentos onde a gente se encontra, né? Que cidade é essa e para onde ela está indo, né? E quem somos nós em tudo isso, né? E aí tem né, dentro disso tudo, né, eu sou nutricionista, então me interesso pelas questões que envolvem a comida, e também a comida, também o que eu comecei a perceber, entender, até quando eu venho para cá, assim, começa a ter mais limites, né, sobre a cultura alimentar, sobre esse alimento que nos identifica, né, sobre quem eu sou a partir desse alimento, né.
Então, aqui isso começou a tomar, assim, um pouco, né, trazer mais esses limites mesmo, né? E então comecei a levantar um pouco mais isso, né? Trazer um pouco mais essa questão da comida, né? A gente olhar mais para o território e para a comida, para nós mesmos, o que fazemos e como é que isso acontece no fluxo da nossa vida, né? Como que a gente realmente, como a comida vai contar a nossa história, como a gente se identifica com outras pessoas, com o lugar também, através da comida, né? Então, acho que é um pouquinho disso, assim, para contar assim, um pouco de como que... acho que é a partir disso que eu chego também no laboratório de lugar, né? Além de estudar, de estar estudando questões também mais sensíveis em relação ao nosso próprio corpo, né? Então, como a gente sente mesmo, né? Saindo um pouco do racional e aí trazendo para as questões da comida, mas como que a gente sente a comida, como que a gente experiencia a comida com o corpo, e como eu experiencio esse corpo que eu tenho agora, né? E no sentido de trazer essa discussão também junto, né? Saindo um pouquinho do universo mais racional que a gente pensa a comida e o corpo, né? Então, eu acho que é a partir disso que eu chego, que eu sou convidada e que eu me encontro no laboratório de lugar, né? Que aí, então, a Bela, né, desses vários encontros que a gente teve, das experiências que eu tive com a Bela no mercadinho, né, nas histórias que a Bela também foi abrindo, né? Para que tudo isso, para que a gente pudesse ampliar essas discussões e aí, então, a Bela também me convida para participar junto, né, com o laboratório de lugar para a mentoria, né, do Regeneração 4D no São Paulo Fashion Week. Então, aqui estou junto com o laboratório de lugar, junto com vocês. E obrigada também, uma honra estar aqui conversando e muito bom. É uma honra para nós tê-las aqui, é uma honra para nós participarmos Na Garupa da Baleia, né? Vermelho, só assim, quando você caiu, eu tentei complementar um pouco do que você estava pensando, mas é claro que não foi assim. Aí eu passo a palavra para você, então, vamos lá, a gente você conclui o que você queria dizer e a gente... Não, eu não estou te ouvindo, Vermelho. Parece, Vermelho, que o seu microfone está desligado. Aqui, para mim, aparece seu microfone desligado. Agora sim. Agora, mas voltou? Voltou perfeitamente. Ah, então. Ele está com um problema técnico e ele aparece que está desligado, mas continua, não funciona, enfim. Não, o que eu estava dizendo, né, não sei, que não consegui ver, que eu caí também, né, mas que a gente estava falando para o público, né, para quem está nos escutando, esse papo de hoje aqui é uma conversa sobre nós somos aqui do terreiro de pesquisa Larouê, né? Meu nome, para quem não conhece, meu nome é Vermelho, vermelho na vida, preto na carne, rosa no desejo. Sou mestre pesquisador do terreiro de pesquisa Larouê, que é um terreiro, um grupo de pesquisa da UFJF, do programa de pós-graduação de Arte, Cultura e Linguagem, do IAD. A Thalita Castro, que é também pesquisadora do Larouê e tem a sua marca, o seu Fashion Lab, que é a TES.
E nós esse ano fomos selecionados para uma mentoria com o São Paulo Fashion Week mais Regeneração e a Fluxonomia 4D, na qual, durante 3 meses, nós passamos por um processo de encontros, atividades, desafios que culminou na N52, mas não só no que foi mostrado na N52, mas como também nas parcerias, nos matches, nas colaborações que nós venhamos realizando. E esse webinário é uma maneira da gente honrar esse encontro, né? E pensar possibilidades tanto para registrar o que aconteceu, quanto lançar sementes, lançar propostas, ideias para o futuro. E nós estamos aqui hoje, né, com um dos nossos projetos foi o Na Garupa na Baleia, que é esse projeto que nós estamos participando com o Laboratório de Lugar, que é uma iniciativa que também foi selecionada para o São Paulo Fashion Week, e também outras iniciativas fazem parte do Na Garupa na Baleia, né, como o Cariri Visceral, a Caru da Oia, a CG, com um grupo de mulheres que, né, ligadas ao bordado, e assentamentos e associações do Brasil inteiro, né, no caso de... Eita, que travou de novo. Vermelho, travou de novo seu microfone, a gente não te ouve de novo. Estão me escutando agora? Sim. Agora eu não sei onde que foi que parou, que cortou, né? Você estava falando das associações. Ixi! Trava-língua. Das associações. Isso. Que tem a rede Isso, com a rede de assentamentos e associações que fazem produção, no caso tanto aqui de Minas Gerais, como Mariana, quanto da Paraíba, né? E aí então hoje estamos aqui nesse... Amigo, de novo parou. Vermelho. Bela, eu acho que eu vou te dar o trabalho de concluir o que ele estava fazendo, que era apresentando o nosso match, assim. Para quem está ouvindo a gente, uma das coisas que aconteceu no São Paulo Fashion Week foi que eles, em uma das oficinas, uma das atividades era fazer com que grupos que se aproximassem, né, as iniciativas que se aproximassem por questões quais fossem, criassem, trabalhassem junto, né, e co-criassem. E o Vermelho, ele estava apresentando exatamente isso. E eu acho que, melhor do que eu, não sei a Kate, mas eu acho que Bela fala muito bem a respeito do Metzão, se Kate quiser complementar também, mas Bela, você conta pra gente um pouco do que foi e um pouco do que está sendo, né, do que está sendo e do que virá, porque nós temos muito trabalho pela frente ainda. Então, bem isso, então, que o Vermelho estava comentando, vários grupos e várias pessoas se inscreveram nesse, vamos dizer que é edital, né, do Festival São Paulo Fashion Week, mais Regeneração, mais Fluxonomia 4D, e lá, então, o quê? Acho que 49 ou quase 50 grupos, Isso, né, se 49. encontraram semanalmente, e assim, à medida que a gente foi se encontrando, também trocando informações, enfim, a partir de, né, de toda a mentoria e coordenação, né, da Lala, da Dina, da Graça, a gente foi se conhecendo. E tem coisas que a gente foi se identificando e foi entendendo, porque assim, quando a gente fala de São Paulo Fashion Week, eu mesma, né, quando fui atrás das informações desse edital, né,
eu achei que se referia exclusivamente à moda, né? E eu vi, na verdade, a divulgação desse material no perfil da Lala Denrien-Zelin, né? E fiquei curiosa, fui atrás do que se tratava, e não se referia ao nicho da moda, né? Se referia a vários grupos criativos de diferentes ações, e realmente não tinha muitas restrições. Tinha alguns temas específicos que eles queriam abordar, né? Mas, de uma forma geral, são grupos criativos. E daí a gente se inscreveu, né? A gente se inscreveu, eu, junto com a Kati, com a Lídia, né? A gente formou essa parceria com essa proposta do Laboratório de Lugar, e assim como vocês também, né? Tese e Laroie. Uma coisa que a gente, à medida que a gente foi se conhecendo, uma coisa que eu percebo, assim, né, que a gente tem em comum é essa questão da relação com o território, né? Então, acho que era uma coisa que bateu forte em todos nós, assim, todas Com nós, certeza. né? E tem uma questão também poética, é uma coisa que eu, né, vejo em todos, assim, tem uma questão poética também, é uma coisa, é uma forma de enxergar as coisas, né, de se expressar, de escrever, de falar, também tem essa coisa, eu penso, né, em todos nós, em todas nós. Bela, a coisa mais linda foi o dia que você me mandou mensagem dizendo assim: Thalita, eu estou olhando vocês, estou olhando a iniciativa e eu estou entendendo o que vocês estão fazendo. E aí você falou, e tudo que você falou, eu arrepiei e falei, meu Deus, ela entendeu. E foi isso, assim, essa aproximação que você está dizendo, é muito incrível, assim. Sim, né, acho que teve essa... Eu vou olhar e sentir, nossa, você já fica intrigado pela fotografia. É engraçado como a gente vai, todas as formas de expressão, né? Fotografia, a escrita, assim, gente, mas que diferente tudo isso, que mundo que é esse, né? É uma coisa que a gente vai Com certeza. gato, curioso, e vai entrando, né? E acho que foi isso, assim, uma grande, né, acho que é uma pontinha, assim, que foi juntando todo mundo. E esse todo mundo, né, que o Vermelho também comentou, que somos nós, né, que estamos aqui, Cariri Visceral, né, que é do Cariri cearense, a Rede de Assentamentos Criativos, que é da Paraíba, né, o Movimento Renovador, que é de Mariana, em Minas, né, que vocês também, Juiz de Fora, em Minas Gerais. A ACG também, que representa vários grupos, mas que também, né, está junto e também tem um ponto em Minas e outro em Brasília, né? E daí vindo, no caso nosso, em Santa Catarina, né, com o laboratório, e a Carola com a Caruda, e o Oia, né? Então, a gente foi se juntando e teve essa apresentação do que se tratava a Franquita, com essa questão do pedalar pelos territórios e de conhecer esses novos lugares. E daí a gente falou sobre isso, e daí a gente já estava construindo outras histórias, do tipo da Franquita pedalando por esses outros territórios, né? E daí teve essa construção também do Vermelho em relação aos mares, né? Os nossos mares de morros, os nossos mares de lendas, os nossos mares de horizonte, de céu, e isso tudo foi virando um Na Garupa da Baleia, né? Porque
nessa bicicleta que vai essa baleia curiosa, conhecendo esses territórios, ela tem bagagens que ficam na garupa, que ficam na cestinha, na frente dessa bicicleta, que saem vazias, né? Mas voltam cheio de histórias, né? E é nessa garupa que todo mundo colocou as suas histórias e a gente foi construindo outras coisas e é isso, na Garupa da Baleia é essa viagem que a gente está fazendo junto até agora e a gente pretende continuar mais para frente. Isso. Só colocando, Kati, eu já te passo a palavra, só fazendo uma colocação, que é a seguinte: todas essas iniciativas que a Bela acabou de mencionar, né, Cariri Visceral, a CG, o OIA, todo mundo foi convidado, mas, infelizmente, né, a gente está chegando ao finalzinho do ano, nós passamos realmente o processo, o São Paulo Fashion Week mais regeneração foi um processo muito intenso, que culminou na N52, né, que é a Semana de Moda de São Paulo, né, ou São Paulo Fashion Week número 52, e estamos todos, né, estamos com muitos processos e processos que estão para lá, né, para além do Na Garupa da Baleia. Fizemos todos muitas cocriações, então está todo mundo muito atarefado e as meninas não tinham, e as outras iniciativas, elas não tinham disponibilidade desse horário, e esse horário era o horário que a gente tinha disponibilidade, né? E a gente acredita que o Na Garupa na Baleia ele precisava estar no seminário, porque ele né, ele está sendo e será uma das nossas maiores criações aí. Dentro do festival, a gente tem muita coisa pela frente, a gente quer que ele seja visto, né? E nada melhor do que ser visto do que trazer ele para cá, para Juiz de Fora. A gente ainda não tinha conseguido fazer isso, e o webinário é dessa forma, a forma de mostrar o Na Garupa da Baleia, tanto para a comunidade aqui de Juiz de Fora, né, para a comunidade acadêmica, quanto para a comunidade de Juiz de Fora, de forma geral. Então, aí, só para ficar esse lugar, né, de que todas, nem todo mundo conseguiu estar, né, só nós conseguimos estar, é uma peninha, porque eu acho que todo mundo tinha muita coisa para colocar, né, assim, seria lindo ver todo mundo, mas eu acho que a gente representa muito bem, né? Kati, por favor. Kati, seu microfone está desligado. Acho que já subindo, né, então, na Garupa da Baleia, né, para contar um pouquinho também desses encontros, né, um pouco dessa experiência e como que ela foi se abrindo, né, ela sempre partiu, uma das coisas que me tocou sempre muito é dessa abertura, né, partir desse ponto de abertura, desse não saber o próximo passo, mas que ali vai ter um encontro e que ele vai acontecer, né, a confiança, né, desses encontros. É claro que, como disse a Bela, assim, à medida que a gente foi conhecendo e lendo o que era cada projeto, alguns faziam com que a gente se questionasse mais, né, ou se identificasse de alguma forma, né? Então, foi muito... Isso deu mais abertura, né? Então, conhecer a Tess Laroyer, né? A própria CG, cada uma com conhecimentos, assim, diferentes, né? Mas que iam parece que abrindo outros caminhos e para que desses encontros, né, surgissem as criações que foram surgindo, né? E assim, a garupa, né, no começo, primeiro ela como se fosse abrindo janelas. Eu acho que ou como quando a gente viaja, né, cada lugar que a gente chega nos afeta de alguma forma, né? E aqui a gente chegou
não só em lugares, mas em pessoas, em experiências, né? E que foi abrindo essas novas possibilidades, né? E um pouco dentro desse contexto, né, desses encontros, né, um pouco do que da minha experiência, assim, né, um deles foi além de encontrar vocês aqui, também o encontro com a CG, né, que foram os lugares onde eu consegui ficar um pouco mais presente. E aí, num primeiro momento, falei, nossa, o que vai acontecer, né? Por onde eu vou nesse caminho aqui, né? E, né, junto com essas pessoas, o que vamos, né? Vocês vinham com alguns anseios, né? Por conta também de eu ser nutricionista, e como é que vamos costurar tudo isso e bordar algo aqui, né? Foi então que a gente começou a conversar também um pouco mais sobre a cultura alimentar, o que se come em cada lugar, né? A importância disso dentro, né, no contexto ali junto com as meninas da ACG, e também deixa eu me lembrar agora, me fugiu um pouquinho o nome dos grupos que estavam lá presentes, mas também os quilombolas, né, o projeto da Vilma. Então, as questões, né, sobre a comida foram surgindo como esse novo, também como um novo caminhar, né, a comida que trouxe a vida de novo, né, a comida como um processo de resistência, de empoderamento, né, que é o que acontece com o pessoal né, lá da Paraíba, né, do Conde, né, dos doces Tambaba, né, do assentamento Tambaba, né, que elas começaram, né, quer dizer, o assentamento cresceu, hoje ele é um lugar, né, turístico, e começa, né, com a Nevinha e a sua mãe fazendo doce de banana e vendendo o doce de banana. Né? Então, aí a gente tem essa relação, né, também delas com o território, com o que se produz no território, com a própria história alimentar da família. Então, tudo isso faz com que esse conjunto todo faz elas terem uma nova perspectiva de vida. Então, aí a gente procurou trazer isso, né, para esse contexto, reunindo algumas receitas também, os próprios doces, trazendo um pouco, né, as receitas e um pouco das suas histórias de quem estava contando, né, qual a importância daquela receita, né, por que aquela receita. Então foi um processo assim muito que foi abrindo muito, né, que também foi foi bastante experimental também para mim. Tipo, não tinha um método, né? Tinha alguns conhecimentos, algumas ferramentas que eu, né, fui juntando para a gente poder conversar junto e trazer também a alimentação como um meio, né, de contar história, um meio de trazer uma valorização para isso, né? E contar a história da alimentação por uma perspectiva também diferente da qual a gente está acostumada e sendo moldada a ver, né? A nossa história tem alimentar, essa que a gente vive, né? Cada um de nós, ela está sendo um pouco esquecida, né? Está sendo, né? Vem vindo, né? Mercados, né? Um grande comércio da alimentação que acaba oprimindo um pouquinho um pouquinho não, talvez bastante, né? A nossa história alimentar. Né? É verdade. Então, esse encontro também deu essa possibilidade de trazer isso, né? Então,
eu comecei a escrever, né, eu propus que a gente escrevesse trouxesse isso num livro, né, de receitas, mas como não ser só, talvez como ir ampliar um pouquinho o olhar sobre as receitas e como isso está presente também nesse caderno, nesse livro, nesse registro, né, de memórias alimentares. E aí a Franquita, a garupa, ela também vai abrindo essa possibilidade também de a gente conhecer mais e se aprofundar mais, e cada lugar que a gente conhece também trazer, né, a memória alimentar, a memória gustativa de cada lugar. É muito bonito ouvir você falar. Oh, desculpa, Vermelho, já ia te passar a palavra. Pode Não, falar. Eu ia falar que era só agora muito acho que bonito ouvir a Kate falar de alimentação, porque é assim como todos os outros campos, né? A cultura, a moda, a arte, isso está no nosso cotidiano e a gente não presta atenção, assim. E o Na Garupa da Baleia está fazendo isso conosco, né? E aí a alimentação é um desses campos cotidianos, assim, que o Na Garupa da Baleia está dando fazendo a gente repensar um pouco também, né, nessa questão. Mais Vermelho, por favor. Não, eu ia. Agora acho que agora consegui dar um jeito nos problemas técnicos aqui, pensando até um pouco nesse tempo espiralar, né, que a gente está introduzindo, pensando, né, no que eu vinha tentando alinhar, né, voltar um pouco, trazer um pouco do que a gente está conversando, para quem está nos assistindo, né, compreender um pouco também, que eu acho que é importante falar disso, né, porque o formato do Regeneração foi colocar mais ou menos 50 iniciativas, 50 que foram selecionadas, onde durante esses 75 dias a gente foi convidado, né, durante o processo de mentoria, a nos relacionar, a encontrar pontos em comum e possibilidades de colaboração que a gente chamou de matches, né? E aí, nós do Laroê fomos convidados por um match que estava acontecendo, né, onde o Laboratório de Lugar estava fazendo uma oficina com as bordadeiras, com o pessoal da OCG, e foi dali que brotou, vamos dizer assim, foi semeado a Franquita resolveu dar uma volta, né, maior do que ela já estava dando. Então surgiu Na Garupa na Baleia, que é essa ideia desse projeto que, né, que itinera, né, que roda pelos lugares onde as iniciativas que estavam criativas, que estavam juntas, né, e a ideia é estender para outras possibilidades, mas que acabou se estendendo como um processo criativo, né, que se alimenta, né, desse olhar pelos lugares e pela história pessoal, né, que o que chamou muita atenção no nosso primeiro encontro foi justamente essa proposta do Laboratório de Lugar, de convidar a gente a pensar a como contar, né, a nossa relação com o território, né, com onde a gente está. E nós escrevemos sobre Minas e tinham outros grupos de Minas, mas também falamos dos mares de morro. O pessoal do shopping rural falou do assentamento e da força daquelas mulheres. O pessoal do Cariri Visceral falou do sertão. A Caruda foi... Quem que falou era meu crochê, né, que era o pessoal que era de Brasília, pensando também esse mar de Brasília, que é o céu. E a gente acabou, então, surgindo, né, essa linha afetiva, essa costura das histórias de cada grupo, de cada um de nós e das iniciativas que estavam participando, e de pensar como a gente produzia poeticamente a partir disso, né? Pensando que nós todos éramos propostas de algum jeito criativas, né? Era uma proposta de economia criativa, trabalho com economia criativa, não necessariamente diretamente ligadas à moda estricto sensu, né? Pensando como se fosse roupa ou acessório, mas pensando modos, né? Então, grupos que trabalham como a gente, que trabalha na área de pesquisa, vocês que trabalham essa relação afetiva com o espaço,
a Caruda, que trabalha essa relação arquitetônica também com o espaço, que foi também uma parceira nossa, né? É uma parceira nossa, e foi descobrindo, né? Então, eu acho que o que é interessante foi pensar, né, como que esse processo da gente nos contar foi criando, produzindo afetos que foram sendo capazes de produzir outros olhares para o entorno, outros olhares para nós mesmos, e esses olhares foram produzindo coisas, né? E uma das mais coisas maravilhosas que surgiu foi a ideia de um cordel, né? Que foi apresentado. Vocês estão com alguma imagem dele aí? Estão com algum exemplar dele aí? Eu estou tentando abrir o vídeo no Instagram para mostrar, Vermelho. Ah, tá. Então gerou um cordel que ilustra, né? Que conta e ilustra essa trajetória. E foram surgindo, então, as possibilidades de fazer uma exposição poética, um catálogo disso. Surgiu também a possibilidade de um desfile. E, aqui tudo indica, tem um festival, né, também, que está aí sendo gestado. Então, acho que seria legal, Bela, vocês duas que têm né, que estão ali no centro da baleia, né, vamos pensar assim, estão ali no coração da Franquita, ou no estômago da Franquita, né? Estão ali no... falar um pouco disso, de como vocês viram essa produção criativa, né? Isso que foi sendo produzido, e falar um pouco também de como foi chegar nessa ideia do festival, o que você vê como essa ideia do festival, e de continuidade, né? Eu até queria... Vou fazer esse comentário a respeito dessa produção, né? Mas depois eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que me ausentar aqui perto das 4, mas acredito que a Cati continua a conversa e daí complementa as informações. Então, justamente, a gente teve a produção, né, do cordel, lá pelo Cariri, e também pela rede de assentamentos, né, criativos. Teve essa construção da coleção da TES, né, a partir dessa junção, né, de histórias. Teve, deixa eu ver, cordel. Teve, claro, o bordado, né, de Mariana, que ainda deve estar acontecendo, ou aconteceu o último essa semana, não tenho certeza, mas o bordado do Movimento Renovador, que está sendo passadas as informações do pessoal da Paraíba, que a Lídia também, que é daqui, também está aprendendo novos pontos e trocando novas histórias. Teve toda aquela criação de mundos, né, de visuais da Carola, com essas nossas conversas, com as nossas informações, com as nossas referências. Eu quero ver se eu não esqueço de ninguém. Teve também bonecos, né, da Franquita circulando lá por Mariana, dando uma passeada geral. Lá também, pela Mônica, avental, touca, também teve a Franquita dando umas passadas por lá. Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém, mas assim... teve também nossas oficinas, né? Nossas conversas também com todo o grupo, né? E acho que a Cate também talvez chegue a comentar sobre o sonhário, mas a gente propôs, né? Cada grupo, no caso, que tem essa questão, né, de falar com o território, laboratório, Laroyer, a OIA, né, e propuseram oficinas para abrir essas falas, para abrir essas conversas,
E a ideia agora é que a gente está se entendendo, e isso foi construindo assim tão de uma forma tão legal assim, né, nesses últimos meses assim, e a gente já enxerga assim o futuro. Por exemplo, essa questão da baleia, dela nascer aqui, ela vem para cá na parte do inverno. O inverno aqui, né, vai de julho, mas a baleia fica mais ou menos até outubro, novembro. E a ideia é que em julho, porque julho é comemorado o Dia Nacional da Baleia Franca. Então, a ideia é que nesse mês de julho a gente tenha um festival, o Festival da Franquita. E a gente tem a possibilidade de se rever no território maternidade aqui, né, da Baleia Franca, e trazer todas essas coisas que a gente tem inventado, tem criado, enfim. E até mesmo para trocar com o pessoal daqui, né, de mostrar. A Lídia teve um momento que apresentou a palha de butiá, que a Lídia é trançadora de palha de butiá, de artesanato, da cachaça de butiá. O butiá rende para caramba, é palha, é cachaça, é picolé, enfim, dá para ver essas Gente, trocas, né? A mandioca também, tem um café bom aqui, café na roça é bom. Então, assim, a possibilidade de a gente fazer essas trocas e também, antes disso, antes do Festival da Franquita, que seria em julho, ano que vem, vai ser em julho do ano que vem, também o desfile lá na Paraíba, né? No assentamento, no shopping rural. Então, assim, isso é tão legal, né, de você ver tantas possibilidades de acontecer, e você vai fazendo já uma programação, e você vai vendo, ou, né, criando outras ligações, enfim. Sei lá, foi muito rico tudo isso, e está sendo muito rico, né? É óbvio que agora, por exemplo, a gente fica meio doida com esse negócio de final de ano, e daí tem coisas que a gente acaba tendo que resolver, enfim, né? Então, eu acho que todo mundo está meio doido. Mas, com certeza. mas, assim, logo as coisas vão se retomando e também formando um novo corpo, assim, né? Então, eu estou bem, bem feliz com tudo isso, assim, bem animada, sabe? E curiosa, porque, assim, a gente tem vontade de conhecer o Brasil, conhecer os lugares do Brasil, mas, assim, você já conhece as pessoas do Brasil, né? Você quer conhecer a pessoa, você quer conhecer o Vermelho, você quer conhecer a Thalita, quer conhecer a Mônica, quer conhecer a Beth, né? Quer conhecer todas as pessoas assim. Não, eu vou agora para Paraíba, para o shopping rural, agora eu vou para, sabe? Acho que já tem uma casa ali, né? Então é mais forte, né? Eu acho muito mais forte. E, enfim, eu vou finalizando aqui e agradecer vocês por essa iniciativa. Achei muito legal, achei bem importante ficar esse registro, assim, de toda essa nossa trajetória e de muito mais que a gente vai ainda contar. Quero muito que vocês estejam aqui o ano que vem. Eu acho que essa energia vai ser bem bonita, assim, de todo mundo sentir. E é isso, gente. Eu agradeço. Eu vou indo. Bela, a gente que agradece. Bela, eu vou tentar aqui, né? Tchau, Que pena que você está indo. Mas a gente beijo para você. entende. Oi. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Bela. Obrigada, tchau, tchau. Eu tô indo, mas não tô indo. Tchau. Tchau, Bela. Tchau. Então, Kátia, eu acho que seria interessante também agora escutar um pouco também. Desculpa, deixa eu só apresentar o vídeo com o cordel, porque aí eu acho que depois a gente continua a prosa, pode ser? Perfeito. Uhum. Deixa eu ver só se eu consigo aqui. E
como tá... Peraí, gente, vai ficar meio estranho, porque... Só um minuto. Acho que vai ficar a tela infinita, porque eu estou abrindo no navegador. Não sei se vai ficar interessante. Vocês já veem minha tela? Vai entrar agora. Espera só um minutinho. Entrou agora. Perfeito. Eu vou mostrar o vídeo da cordelista. Tá rolando direitinho? Não está aparecendo o áudio. Você consegue selecionar só a aba? Não, ele não me dá essa. Eu teria que baixar o vídeo. Ele não me dá essa opção de escolha. Bom, eu vou remover. E aí, enquanto vocês falam, eu vejo se eu consigo baixar o vídeo e a gente assistir no final. Pode ser? Acho melhor, assim, mais prudente. Então, vermelho, desculpa te interromper, siga por aí. Não, eu ia perguntar a Kátia, né, assim, eu acho que é interessante também ouvir, né, o ponto de vista dela, de como foi esse processo, como é que você vê que foi, assim, o que a mentoria, você acha que ela mexeu com o laboratório de lugar, assim, como é que você vê essa transformação ou mudança, ou, enfim, o que você sente que despertou nessa relação com o laboratório de lugar, passar pelo mais de regeneração? Eu acho que deu assim uma possibilidade de, acho que até quando a Bela traz assim o laboratório de lugar é um amadurecimento, né? Eu acho que a mentoria ela trouxe isso, trouxe esse amadurecimento, né? De olhar para toda a trajetória, né, em especial da Bela, do que ela vinha fazendo, né? Das questões que ela vinha chamando para conversar, da relação com o território. E eu acho que o processo, né, de mentoria deu essa possibilidade de organizar todo esse olhar, né, organizar para tudo que ele já tinha feito, e então agora dar esse passo, né, mais, talvez, um novo passo, né, com uma outra criação e se comunicando, então, com diferentes pessoas, se comunicando, é o que a gente pode dizer, com o Brasil quase que todo, né? Então, realmente ele ampliou para novas criações, né? E aí a gente não sabe ainda, né, o que vem, mas a gente já vê uma força muito grande nesse encontro, nessa nova possibilidade, né, que a mentoria trouxe. Sim. E você acha que mudou alguma coisa na sua atuação, por exemplo? Porque, não sei, eu acho que, mas é no sentido de uma pergunta mesmo, no sentido de curiosidade mesmo, né? Para as pessoas entenderem como é que é o trabalho do laboratório de lugar, assim. Como é que geralmente você vê que você trabalha essa relação da comida com os projetos do laboratório de lugar, assim, da alimentação? Tá. Eu vinha trazendo, assim, algumas questões, né, de olhar para o que a gente tem, de olhar para o território. Então, era um trabalho já meu, que foi se juntando com o trabalho, né, do laboratório de lugar, por conta de que a gente está falando de território, a gente está se relacionando com o território, e a comida é uma dessas relações, de muitas outras que a gente tem. E claro, acho que agora, nesse momento, ele traz também essa perspectiva
de talvez uma criação com um pouco mais de consistência, eu tenho essa impressão. Ok, já fiz esses trabalhos, essas ações. Agora, como juntar todas essas ações para isso tomar mais corpo? Então, de oficinas que eu vinha fazendo para trazer questões da memória alimentar do lugar, né? De trazer, né? O que significa, de trazer as minhas próprias experiências, né? Quando, por exemplo, uma das receitas culinárias que tem aqui, que é muito forte na cidade, que é a farofa de banana. E ela parece algo tão, assim, comum, né, farofa de banana tem em todo lugar, né? Mas o que é diferente dessa farofa de banana que a gente come aqui? Então, aí vai se passar a própria farinha, de onde vem a farinha, que momento que a gente come essa farofa de banana, em que momento que se comia, quais eram as pessoas que comiam, como que se come hoje, né? Como que se cortava a banana em um contexto e no outro contexto era um pouco diferente, né? Então, assim, aí um pouco, né, do que acontece aqui, por exemplo, quando a farofa de banana para mim era muito, eu vinha para cá e eu acordava com o cheirinho da banana frita. E minha avó fritava assim, ela cortava era essa banana branca, né? Era uma banana. Hoje elas já tem banana grande, né? Mas sempre quando eu vinha eu lembro de bananas menores assim. Minha avó cortava na longitudinal, fritava assim um pouquinho óleo e deixava ela bem fritinha mesmo, mas é como se fosse, e ela ficava quase queimadinha assim, né? Aí fritava todas, né, várias assim, e depois fazia uma farofa naquela própria frigideira, né? Com a farinha de mandioca que é feita, né? A gente mora numa região de engenhos, né? Tinham muitos engenhos, hoje já tem pouco. Mas a farinha daqui também ela tem uma característica, que ela é mais fininha, ela é branca, então e aí a gente tosta ela, né? Com um pouquinho de açúcar e canela e tal. E aí depois eu fui conversando mais com as pessoas, eu fui vendo que muitas famílias essa farofa se comia à tarde, no café da tarde. Mas ela sempre foi uma comida que assim, a criançada estava brincando, agora precisa alimentar, farofa de banana, né? Então, claro, e hoje ela não é tanto assim, porque hoje tem muitas outras coisas, né? Então a farofa de banana é mais uma. Mas não, então as pessoas mais velhas que hoje ainda consomem, que fazem, ou né, os descendentes, mas já não é tanto, né? Então é de 2 gerações acima, que era da minha avó, né, que faziam muito. É claro, na geração do meu pai já se faz menos, e na minha geração, então, se faz menos ainda, né? Então, tem toda essa história que ela vai mudando, né, da farofa. Mas a farofa é aquilo. Oi? Nossa, muito legal isso. E vocês têm produzido ou pensado nessa produção desse material, assim, com essas histórias alimentares dos lugares? Isso tem uma proposta disso, assim? Sim. A gente ainda não desenhou assim, né? Bem por onde que isso vai, né? Mas assim, a gente já está começando, então, a fazer um levantamento, por exemplo, de serviços aqui, ou um levantamento dos próprios pratos do que se come aqui, né? Eu tenho a intenção de se aprofundar mais na questão das próprias memórias, de fazer mais oficinas, de trazer mais essas memórias, de fazer um registro, né? Qual que é a memória mesmo alimentar da cidade, né? Mas aí tem as questões, né? Por onde vamos, né? Se é mais aberto, se delimitar grupos, né? Então, mas isso, né? Está sendo assim apontado, né? Próprio levantamento de receitas,
E daí também levantando os serviços em relação à alimentação aqui, né, assim, os bares, restaurantes, né, antigos, os pequenos quiosques que a cidade, né, tem. Então, um pouquinho mais ou menos nesse âmbito que isso vai se desenvolver um pouco, né? É interessante isso, né? Vocês se debruçam sobre a cultura daí, né? É muito legal isso, sobre a venda do território em várias dimensões, né? Isso. E vocês veem hoje em dia, por exemplo, nessa maneira da iniciativa se, né, atuar, isso como possibilidades hoje vamos dizer assim, de produtos, né? De intercâmbio dessas soluções, dessas questões que vocês produzem? Tá. O que a gente pensa, né, as oficinas, e aí também eu até lembrei um pouquinho, já volto um pouquinho na questão, que também, pensando a questão da alimentação, também vem o que eu falei antes, da questão do sensível, da própria experiência com a alimentação. Então, isso também é um norte, né, que a gente tem, trazendo a questão da experiência, como é que é isso no corpo, de trazer os sentidos, né? Uma vez que a gente vai um pouco, a gente come, mas como é essa coisa do dia a dia, de repente os sentidos ficam também uma ideia assim de organizar, de fazer uma história trazendo a história, né, da própria cultura, mas também essa vivência no corpo, né, da experiência no corpo da comida, né? Então, né, aí a partir disso, como produtos, oferecer oficinas, né, que a gente possa ter, ampliar essa experiência corporal com a comida, ou ter uma experiência diferente com a comida, né? Mas até do que vocês trouxeram na oficina de vocês, né? De mais união e menos dualidade, né? Com a alimentação, né? Então, essa é uma perspectiva, né? Também a gente veio conversando, e daí também a Lídia trazendo a experiência dela, né? Como artesã, como costureira, criativa, das bolsas, né? De trazer também bolsas que contam histórias, né? E aí também trazer a gente veio conversando num primeiro momento, trazer essa bolsa que contém uma história da alimentação, né? Uma bolsa com memória, né? Que até já foi um produto do Mercadinho, né? Que fez parte, né? Da história, né? Do Laboratório de Lugar, que foi o desenvolvimento de uma bolsa que naquele momento trouxe os azulejos de placa, que são azulejos feitos de cacos, né, de azulejo, por conta que a gente tinha indústria cerâmica, que produzia azulejos para o Brasil inteiro, né, e os azulejos que não davam certo, eles eram quebrados, né, e aí, então, em algum momento da história da cerâmica, alguém começou, o que podemos fazer com esses cacos, né, de azulejo? E aí, então, foi feito o azulejo de placa, que era feito desses azulejos, né, e placa, porque daí tinha a placa onde eles montavam, né? Eu vou pegar minha bolsa rapidinho ali, só para mostrar para vocês terem uma ideia, mas Ia te um pedir mosaico. Isso agora, Kati. Ah, legal. Então, deixa eu pegar ali. Então, esse aqui, a ideia é o azulejo. São muitas fachadas. Muitas fachadas de casa aqui.
Elas são assim, deixa eu ver se eu acho uma foto fácil aqui. Eu tinha um. Olha que coisa curiosíssima, Kati. Aqui, a casa onde minha mãe reside, né? Era a casa dos meus avós. E o chão da área externa era sempre feito dessa maneira. E eu acho maravilhoso. E eu não sabia de onde vinha isso, né? Assim, de onde meu avô tirou a ideia de pegar retalho de azulejo para construir esse chão. E agora você está me dizendo isso. Então, você me esclarece aqui agora uma coisa de infância, né? E esses resgates, eu acho que eles estão nesse lugar. Isso é tão bonito, eu acho que é por isso que a gente se aproxima tanto. É muito bonito isso. Sempre muito. A gente está sempre se emocionando muito. Muito legal isso, né? Pois é, e aqui a gente também, eu não consegui também chegar num ponto onde, né, quem foi mesmo a pessoa que trouxe, né? Também tinha a história em São Paulo, que também estava acontecendo com, em São Paulo tem muito aquele chão, não sei se é aí, mas ele é daquela lajota, aquele azulejo mais vermelho, né? E ele é todo em caquinho, daí tem, acho que preto e amarelo junto, né? E tô aqui vendo se eu acho uma foto, porque eu tenho elas aqui em algum lugar. E aqui até vou mostrar um outro objeto, é que aqui ele quebrou, que também foi no mercadinho, mas ele é isso aqui, né? Ele é uma madeira aproveitada, né? E aí foi isso aqui a gente chamou de fotobloco, que dele se abre assim. Então isso aqui é uma fachada de uma casa, com os azulejos. E esse azulejo aqui foram os próprios donos da casa que fizeram os azulejos, porque eles iam casar. E aí, para pôr na casa, fazer a fachada da casa deles, né? Então foi muito legal, ir encontrando essas histórias à medida que eu ia pesquisando sobre esses azulejos, porque quando eu era criança também tinha uma casa aqui perto, que era uma casa de um túnel. Eu não vinha conhecer, e hoje é uma pena, porque ela foi demolida, essa casa, há pouco tempo. Mas era quando criança, sempre passava e achava algo mágico nela, toda a fachada dela de azulejo, de placa. E eu ficava, só que no começo eu imaginava, né, quando criança, nossa, ficou uma pessoa sempre colando ali, né, os caquinhos na fachada, né? Então, acho que foi até isso, essa curiosidade, né, essa ideia, né, de que tinha alguém ali que me levou também para pesquisar sobre esses azulejos. Mas, enfim, essa é uma bolsa, né, esse é um produto que foi feito naquele momento, que trouxe essa história da cidade, né, e agora a gente pensando que ela pode trazer a história alimentar, a memória alimentar. Então, isso já pensando também nesse contexto, assim. Nossa, muito legal. E deu o próprio, né, Festival da Franquita, né? Que, assim como um produto, né, vindo dessa experiência toda, né? E o que vocês, por exemplo, adiantando um pouquinho, né, dando uma palhinha disso, o que vocês imaginam para o festival, assim? Fazendo um trailer. É que vocês possam, né, quem chegar aqui, possam experimentar um pouco a cidade e trazendo um pouco dessa relação com o território todo, né? As histórias das pessoas, do lugar, né? Então, para que o momento que vocês cheguem aqui, isso seja entrar em contato mesmo com a história daqui, né? Entrar em contato com o lugar e talvez não ficar como, né, às vezes, em geral, o turismo, né, que é aquela coisa, aquela passagem só, né? Ou ficar na areia por conta de sermos moramos numa cidade
litorânea, que tem uma praia bonita, que é um lugar gostoso, tal, né? Mas ir além um pouco disso, né? Eu acho que senti um pouco mais, senti essa maternidade da baleia aqui, né? E também até também é um lugar, né, onde as baleias, que além de maternar aqui, é onde elas também, os filhotes também voltam para cá, né? Também vêm para cá e também brincam aqui, né? Então eu acho que é viver essa experiência com o lugar, com a baleia, com as pessoas, com a comida, com as Nossa, gente, por memórias, fazer favor, já guardem meu lugar. maravilhoso, né? Com E certeza. fazer as trocas, né? Acho que a gente quer trocar bastante também com vocês aqui, que eu acho que vai ser maravilhoso. Sensacional. Bem, eu acho que nós estamos aproximando agora do fim do nosso tempo. Eu acho que é isso, assim, é uma palhinha, né? Deu para a gente registrar um pouco e relatar bastante dessa experiência que foi muito rica, né? E que está gerando esses frutos. Vem muito na garupa da baleia, aí, se Deus quiser, para esse ano. E vem muita coisa interessante em produção que a gente vai trazer para mostrar, né? E aí, acho que é isso, agradecer, né, acho que a presença de vocês aqui nesse espaço. A gente que agradece, nossa. Muito Quer legal mesmo. Desculpa, deixar algumas Bernardo. palavras? Não? Quer falar para deixar algumas palavras finais aí? Contatos, questões? Bom, eu acho que primeiro é agradecer mesmo, e nossa, foi ótimo, porque a gente vai revivendo essa experiência e vai olhando de novo para ela, né? E vai contando e vai organizando, né, a história toda, né? E então essa proposta foi muito legal mesmo. Nem falei, né, do sonhário, do quanto também impactou a oficina de vocês também no laboratório de lugar e também abriu Então fala um pouquinho. abriu novas possibilidades, né, de olhares, né? Então eu acho que no meu caso fiquei pensando muito, né, em como pensar a alimentação a partir, né, do conceito de decolonização que vocês trouxeram, né? Essa conversa, né, com o outro, com esse ser outro que pode ser uma árvore, isso rendeu muito, né, aqui. Embora a gente não tenha entregado as tarefas, né, assim, mas acho que isso ainda vai acontecer, né, porque elas vão acontecendo. Mas eu acho que ampliou isso, assim, né, dessa conversa, né, com o mundo, com o outro. Só dar uma contextualizada no pessoal, né? A gente fez algumas oficinas, né, tanto o laboratório de lugar quanto a Caruda e a gente, né, entre nós e estendendo aos outros participantes. E essa que a Kátia estava falando foi a oficina que o Larouet desenvolveu de uma oficina de decolonização, né, na qual o Eipuri, que é um dos nossos pesquisadores, que foi o guia, né, foi o xamã ator dela, ele nos conduziu a reflorestar o pensamento e a partir do sonhar, né, que a gente está pensando essa ideia de futuro desejável, de sonho, e aí essa oficina resultou nessa proposta de vocês da gente criar esse sonhário, né? Isso, E aí só quando, né, você já traz esse reflorestamento do pensamento, né, então isso já parece que a configuração já começa a mudar ali, né, dá uma panezinha ali, opa, né, então, mas eu acho que tudo isso foram sementes, né, e que eu acho que elas vão ainda criar mais força, né, o potencial dela foi lançado, né,
talvez, né, acho que uma das coisas que a gente vê, né, é que nesse momento, né, do festival, né, isso possa adquirir ainda mais força, né, a gente possa ainda viver mais isso também, né. Acho que cada uma dessas experiências que a gente teve contato, que sementes nasceram, então, que a gente possa adubar ali mais um pouco, mexer mais um pouco, quem sabe, né, então o negócio vai crescendo, né. Então, acho que é um pouquinho isso. Muito obrigada, né? Agradeço também em nome da Bela, da Lídia. E muito legal mesmo isso, né? Esse momento também que vocês trouxeram para a gente as coisas, né? E centralizando de uma forma de trazer um centro, né? E para a gente caminhar, assim. Então, achei. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade de falar um pouco, a experiência. E estamos esperando vocês, com certeza. Imagina. Kátia, nós quem temos assim que agradecer imensamente o trabalho de vocês conosco, né? Assim, o cuidado conosco, nossa aproximação, vocês estarem aqui, a gente só tem a agradecer. Sempre, eu acho. Né, Vermelho? Isso. Gente, legal. eu Tamo preciso junto, né? encerrar por aqui também, com certeza. Eu preciso encerrar por aqui também. Daqui a pouquinho, né? Daqui a meia horinha, a gente tem a outra gira, que é o Moda Ética. Então, fiquem todos por aí. Nós nos vemos já já. Vermelho, Kátia, vocês querem deixar alguma coisa no fim? Para o fim aí? Alguma mensagem, alguma ideia? Acho que é obrigado, gente. Quem sabe cada um fazer um mergulho na sua memória alimentar, na sua memória gustativa, buscar uma comida da família, uma história. Acho que é isso, agradecer a todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir ainda durante esse, né, porque agora vai registro no YouTube. Então, obrigado pela participação, pela atenção e acompanhe o resto do conteúdo do webinário, que ainda tem algumas giras hoje e amanhã. Legal. Perfeitamente. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau, gente.